Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Hoje eu voltei a usar a Nova Almeida atualizada, só para dar trabalho para os irmãos da mídia, só ficar trocando de versão. Mateus capítulo 6, versículo 19 em diante. A palavra de Deus e Jesus dizem: não acumulem tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. Verso 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso digo a vocês, não se preocupem com sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém, irmãos? Os irmãos podem ficar à vontade. Caminhando nessa série de ministrações no Evangelho de Mateus, na última ministração, nós falamos sobre as obras de justiça, a oração, o jejum e as esmolas, ou obras de justiça em geral. E Jesus é enfático em dizer que nós fazemos todas essas coisas, nós temos uma vida com Deus, uma vida piedosa, uma vida diante de Deus, não para aparentar algo para as pessoas, não para buscar como a primeira motivação elogio dos outros, mas para glorificar a Deus, para nos relacionarmos com Deus. O objetivo da vida cristã é viver com Cristo e não viver para os outros. Então, Jesus nos lembra de que as nossas obras de justiça, elas são feitas em secreto. Nós não precisamos ficar nos vangloriando daquilo que nós fazemos, do quanto que nós oramos, dos nossos jejuns, mas tudo isso é para Deus, por Deus, diante de Deus. Se for para os outros, diante dos outros, para os outros, nós já recebemos a nossa recompensa, que é justamente o que os outros pensam de nós. Se nós fazemos tudo buscando o aplauso dos outros, esse aplauso já é a recompensa que nós recebemos, e de Deus nós simplesmente
não precisamos esperar mais nada. Mas Jesus continua falando sobre tesouros no céu, sobre tesouros na terra. E nós poderíamos sim fazer um gancho daquilo que Jesus falou até agora. O reconhecimento dos outros é um tipo de tesouro humano, mas a partir do versículo 19, irmãos, Jesus começa a falar principalmente sobre recursos. A gente vai ver que Jesus vai falar muito sobre tesouros, sobre dinheiro, sobre recursos, sobre o que comer, sobre o que beber, o que vestir. Então, meio que o tema, ou o foco de Jesus começa a ser os recursos. E eu gosto de ver esse trecho aqui como o trecho da integridade, irmãos. Porque ser íntegro é ser inteiro. Isso eu aprendi com o André. O André, uma vez, não lembro se ministrou ou conversou sobre isso, mas de qualquer forma ministrou a minha vida a respeito da palavra integridade, é ser inteiro. E como nós vamos ver, refletindo sobre esse trecho aqui, o coração, a visão, a devoção e o propósito das nossas vidas precisa ser, esses aspectos da nossa vida precisam ser inteiros diante de Deus. Jesus começa falando sobre o coração, sobre os tesouros. Não ajuntem tesouros na terra, porque aqui tudo que a gente ajunta se perde. Aqui tudo que a gente busca, seja material, ou sejam prazeres passageiros, tudo que nós corremos atrás nessa vida aqui, passa. E Jesus, ele diz algo muito profundo: onde está o seu tesouro, está o seu coração. Você quer saber onde está o coração de uma pessoa? Tente encontrar o que existe de mais valor na vida dessa pessoa. É ali que está o coração dela. Se é aquela pessoa que busca dinheiro a todo custo, o coração está no dinheiro. Se o dinheiro acabar, se a bolsa de valores quebrar, como já aconteceu algumas vezes na história, se os recursos dessa pessoa se esvaírem, serem furtados, se ela cair num golpe, se ela perde aquilo, ela perde também o seu coração, porque o coração estava lá. Quantas pessoas que tiram a própria vida porque perderam os seus tesouros e ali estava o seu coração. Às vezes nós colocamos o nosso coração em coisas que deveriam ser boas, mas quando nós centralizamos essas coisas começam a se distorcer na nossa vida. A família, por exemplo, é algo maravilhoso. A esposa, o marido, os filhos. Mas quando uma pessoa da família é colocada no centro das nossas vidas, quando essa pessoa se torna o nosso tesouro, ela se torna um ídolo. E quando alguma coisa não vai bem, quando algo dentro desse relacionamento não vai como nós esperamos, quando as pessoas nos frustram, elas frustram o nosso coração. Quando essas pessoas falham com a gente ou não correspondem a expectativas, elas mexem não apenas no relacionamento de uma maneira mais superficial, mas abalam o nosso coração, porque elas se tornaram o nosso tesouro. E seja o que for, seja o recurso que for, seja a pessoa que for, seja a prática que for, seja o estilo de vida que for, seja a festa que for, seja o vício que for, quando nós fazemos disso nosso tesouro, nosso coração se encontra nessas coisas. E essas coisas passam, e o nosso coração passa junto com elas. Por isso o coração precisa ser íntegro em Deus, no Senhor, naquilo que vem do Senhor, na recompensa dEle, não apenas pensando na recompensa em si, mas na presença do Senhor, em quem Deus é. O nosso coração não pode estar dividido, mas inteiro em Deus. E então todo o resto se ajusta. E então nós não somos abalados,
Porque quem poderia mexer, roubar, afetar o nosso relacionamento com Deus, a presença de Deus em nós, a salvação de Deus, aquilo que Deus determinou que vai nos dar como recompensa pelas nossas obras, quem poderia mexer nessas coisas? Nosso coração precisa estar inteiro no Senhor e não dividido, não meio a meio, 50% para Deus, 50% para o mundo, ou então o meu coração está focado, centrado em Deus apenas aqui, nos momentos religiosos, nos momentos de culto. Irmãos, o nosso maior tesouro é o Senhor, que já nos deu a sua presença, começando aqui, jorrando como fontes de vida para a eternidade. Isso não passa, isso não acaba, isso não nos frustra. Nosso coração, os tesouros que nós temos, mostram onde está o nosso coração. Se são tesouros eternos, de um Deus eterno, nada passa. Mas se são tesouros passageiros, coisas dessa vida, eles passam e nos arrastam junto com eles. A segunda coisa que Jesus fala sobre os olhos, ele vai dizer que os olhos são a lâmpada do corpo, aquilo que ilumina o nosso corpo. Jesus está falando algo do tipo, os seus olhos são janelas. Tudo que a gente vê passa pelos olhos. As pessoas que nós vemos, as coisas que nós assistimos, as situações que nós contemplamos, tudo nós enxergamos. E é muito legal que quando Jesus fala sobre os olhos serem bons ou serem maus, a palavra original aqui traz a ideia de olhos saudáveis ou olhos doentes. Olhos saudáveis enxergam tudo de maneira plena, inteira. Não falta nada a visão é nítida, a visão é clara. Então, se os nossos olhos são saudáveis, haverá luz no nosso corpo. Mas quando os olhos são doentes, embaçados por causa do pecado, embaçados por causa das trevas que existem no nosso próprio coração, quando esses olhos são doentes, e uma possibilidade também da tradução, olhos estrábicos. Alguém aqui sabe o que é um olho estrábico? Sabe quando você está falando com a pessoa, um olho vai para um lado, o outro olho vai para o outro lado? E antes que algum irmão ache ofensivo, irmãos, eu tenho espaço de fala. Porque quando eu ergo os dois olhos assim, um vai para um lado, o outro vai para o outro. Eu sou estrábico também. Bom, então eu tenho espaço de fala, porque hoje em dia está na moda falar desses negócios, né? De espaço de fala. Beleza. Olhos estrábicos, ou seja, um olho está num lugar, o outro olho está em outro lugar. Outra coisa que é um problema também, que não tem nada a ver com o reino de Deus, são olhos doentes. Uma visão dividida não nos permite enxergar as verdades do reino de Deus, não nos permite enxergar a nós mesmos, não nos permite enxergar a vida como ela realmente é, mas nos leva a enxergar tudo embaçado, ou tudo dividido, um olho em Deus e o outro olho em outra coisa. Mais uma vez, Jesus denuncia a falta de inteireza em algo. Nós vemos muita coisa, nós temos visão de muitas coisas. E a visão aqui, irmãos, entenda assim, a maneira como a gente olha para o mundo, a maneira como a gente entende o mundo, enxerga o mundo. Quantas pessoas acham que certos pecados e vícios são normais? Ou que assistir determinadas coisas é algo normal, algo saudável? Ou que ir para determinados lugares é algo bom, algo saudável? Porque tem uma visão embaçada e não enxerga realmente o que está acontecendo. E não enxerga realmente qual é a realidade de tudo aquilo que está sendo feito. Ou então quando nós não olhamos para Deus de maneira inteira, mas a nossa visão está metade em Deus e metade em outras coisas. Nós contemplamos Deus com o olho, nós contemplamos
outras coisas com outro olho. Uma visão dividida faz com que haja trevas em todo o nosso corpo. Uma visão embaçada, que não é nítida, que não é completa, que não é refinada ou ajustada pela ótica, pelos óculos da palavra de Deus, pelos óculos da visão de Jesus, uma visão embaçada, ó, irmãos, eu não estou vendo vocês, eu estou vendo um monte de borrão aí, ó. Às vezes eu estou na rua com a Karen e eu olho de longe, porque de dia eu não uso óculos, né? Estou trabalhando na oficina, não uso óculos. E às vezes eu estou dirigindo, irmãos, é um terror, é horrível. Tem gente que eu olho e eu falo assim, olha lá o irmão, aí a Karen tem que falar, não é o irmão. Aí chega perto, você vê que é outra pessoa. E às vezes, sai da oficina, rápido ali dirigindo, a gente vai para algum lugar, começa a escurecer, ah lá o cachorro, amor, na pista. Não é um cachorro, amor, é uma poça d'água. Chega perto aí que eu vou ver. Irmãos, se a gente não enxerga, a chance de bater o carro, de atropelar alguém, de fazer alguma besteira, é muito grande. É muito grande. Da mesma maneira, irmãos, a nossa visão, ela precisa ser ajustada pelos óculos da palavra de Deus. Pelos óculos dos ensinamentos de Cristo. Porque o que seria lâmpada para os nossos pés, o que seria luz para o nosso caminho, é a palavra de Deus. São os princípios do Senhor. É a revelação de quem Ele é e do que Ele fez para que nós fôssemos salvos, para que nós estivéssemos em contato com Ele. É a visão inteira de quem Deus é, da sua glória, da sua majestade. Se nós não vemos quem Deus é, se nós não entendemos quem Ele é, se nós vemos parcialmente, nós não vamos ter interesse por Deus e vamos buscar outras coisas. Se nós tivermos uma visão embaçada ou dividida, outras coisas vão ser mais atrativas aos nossos olhos do que o Senhor. Mas se os nossos olhos forem bons, forem saudáveis, haverá luz em todo o nosso corpo. Haverá luz na nossa vida, nas nossas atitudes, no trabalho, nos relacionamentos, em tudo. Nossa visão não pode ser dividida ou embaçada, incompleta, parcial, precisa ser inteira. E para ter uma visão inteira, nós precisamos não apenas ter a informação do que a Bíblia diz, mas crer e viver o que a palavra de Deus diz. Depois, verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois irá odiar um e amar o outro. E Jesus aplica isso ao dinheiro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Esse terceiro ponto fala de uma devoção dividida, irmãos. Tem pecado, todo pecado, na verdade, rouba a nossa devoção de Deus. Mas tem pecados que custam mais dinheiro. Tem pecados que custam mais tempo. E quando nós pecamos, nós não estamos glorificando a Deus. Então, o pecado, ele rouba a nossa devoção do Senhor. Os falsos ídolos, as coisas que nós desejamos, coisas que nós colocamos como centro do nosso coração, coisas que nós olhamos de maneira dividida, metade para Deus, metade para essas coisas. Essas coisas, quando se tornam senhores das nossas vidas, elas vão roubar a nossa devoção de Deus. Nós não vamos conseguir servir direito, nós não vamos conseguir orar direito, nós não vamos conseguir ler a Bíblia direito, nós não vamos conseguir viver em comunhão direito, porque esses falsos deuses, e muitas vezes nós mesmos, como deuses da nossa vida, roubamos a devoção que é do Senhor. Não dá para ter uma vida de devoção dividida, ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao dinheiro, aos prazeres, a nós mesmos. Porque convenhamos, irmãos, tem vezes em que entre o que nós queremos fazer e o que a palavra diz para que a gente faça, tem uma distância muito grande.
Muitas vezes a palavra nos orienta e nos instrui a perdoar, nós não queremos. Isso, e esse senso de autopiedade, de dó de si mesmo, o ego pode ser um Deus, pode ser uma falsa devoção na nossa vida. Por que nós não obedecemos a palavra de Deus? Porque tem algo que rouba a nossa devoção. Tem algo que nos faz, ao invés de obedecer, desobedecer. Nós precisamos identificar esses falsos ídolos, essas devoções que prejudicam a nossa devoção a Deus. Porque não dá para servir a dois senhores. E até mesmo o nosso amor, como Jesus diz, você vai amar um e odiar o outro. Quando nós pecamos, nós estamos amando o pecado mais do que nós amamos a Deus. Quando nós escolhemos, irmãos, o vício, quando nós escolhemos o caminho contrário à palavra de Deus, nós rejeitamos Deus. É simples. Não existe um muro, não existe um meio termo, não existe uma explicação que torce o texto ao nosso favor. Ou nós servimos a Deus, ou nós não servimos a Deus. Ou as nossas energias, o nosso tempo, os nossos recursos, o nosso sangue, a nossa alma estão sendo dedicados a Deus, ou tudo que nós somos e nós temos está sendo dedicado, devotado a outra coisa. Porque não existe devoção dividida. Não existe. E por fim, Jesus fala de coisas básicas que nós buscamos e que muitas vezes nós ficamos ansiosos em relação a essas coisas. O que eu vou comer, o que eu vou vestir, as necessidades básicas do dia a dia. E antes de entrar nessa questão, irmãos, a questão da preocupação e da ansiedade é algo que me chama a atenção. Porque a Bíblia fala sobre a ansiedade. A Bíblia fala sobre a preocupação. Mas qual é o tipo de ansiedade e de preocupação que a Bíblia trata aqui? Não é, inicialmente, aquela ansiedade clínica. Aquele problema de saúde que eu tenho e que eu acho que tem mais um punhado de irmão que tem também. Crise de ansiedade. A ansiedade clínica, muitas vezes. Porque, inicialmente, eu estou dizendo que esse texto não fala sobre esse tipo de ansiedade. Porque quem tem a síndrome da ansiedade sabe que muitas vezes você entra em crise e você nem sabe por que você está em crise. Teve um gatilho, sim, tem um motivo, sim, mas muitas vezes isso passa pelo nosso consciente, algo mais subconsciente, psicologicamente falando. Então tem aquela ansiedade que a princípio, a crise da ansiedade, a princípio nós não sabemos o porquê que a gente está sentindo aquilo. Às vezes a gente acha que é até algum outro problema. Eu devo estar com labirintite, eu devo estar com alguma coisa. E a gente vai, corre no médico, procura. E não é um tipo de ansiedade, a princípio, consciente. É algo inconsciente. Porém, se você vai à terapia, você começa a descobrir os gatilhos, os motivos da sua ansiedade. E aí, no fim das contas, é como todas as outras ansiedades, ou todo outro motivo, todo outro fator, todo outro gatilho. O que nos gera ansiedade e preocupação? Falta de fé. Falta de fé. Quando eu fui confrontado com isso a primeira vez, irmãos, eu estava no auge das crises, eu falei, não, tem fatores químicos no cérebro, tem fatores de trauma, tem muitas outras coisas, e realmente tem. Mas no fundo, estar ansioso ou preocupado com alguma coisa é muitas vezes não crer que Deus está cuidando de nós, naquela situação, naquela área. Nós sofremos traumas, mas eu creio, será que o Senhor vai me privar, vai me proteger de sofrer novos traumas? Ou nós fomos feridos e machucados, mas será que eu creio no que a palavra de Deus diz? Eu já morri,
E morto não é machucado, morto não se fere. Agora eu tenho uma nova vida em Cristo, uma identidade em Cristo que ninguém mancha, ninguém mexe, ninguém muda. E tantas outras coisas que a palavra de Deus nos instrui, que são verdades que, se nós crermos, a ansiedade vai embora. Então, no fim das contas, por mais que inicialmente a palavra de Deus não esteja falando em termos psicológicos, fala daquela ansiedade consciente, estou ansioso porque eu vou viajar amanhã, estou ansioso porque eu não sei se eu vou ter trabalho até o mês que vem. Mas ansiedade é ansiedade. E o melhor remédio para a ansiedade, e se você tem ansiedade clínica, vá ao psicólogo, descubra aí os gatilhos, as motivações, mas trate principalmente com fé na palavra de Deus, nas promessas do Senhor. Tendo dito isso, agora sim, o último ponto é propósito de vida dividido. A principal pergunta, irmãos, que esse último trecho gera em mim é: por que a gente faz o que a gente faz? Por que a gente trabalha do jeito que a gente trabalha? Por que a gente estuda do jeito que a gente estuda? Por que a gente faz e corre atrás daquilo que a gente corre atrás? Qual é a motivação essencial e primeira das coisas que nós fazemos? Porque se a gente trabalha para ser rico, só para ter alguma coisa, o propósito principal do nosso trabalho, que é servir a Deus, glorificar a Deus e contribuir no reino de Deus, esse propósito se perde. Eu já falei disso algumas vezes aqui, irmãos, mas apenas citando o exemplo, quando a gente lá na oficina faz um portão legal, um portão de qualidade, e a gente vai, presta uma assistência técnica decente, deu problema, vai na casa da pessoa. Quando nós fazemos isso, nós abençoamos outras pessoas. Quando os irmãos que trabalham aí no comércio, por exemplo, nós temos irmãos aqui que trabalham no comércio, nós temos irmãos que vendem, temos irmãos que fazem coisas. Quando nós fazemos tudo isso com excelência, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, nós servimos a Deus. Nós testemunhamos dos princípios do reino com a nossa vida. Quando ao invés de responder certas coisas com grosseria na loja, nós vamos lá e retribuímos com generosidade, com educação, com cuidado, não pagando mal com o mal, mas o mal com o bem. Quando nós fazemos um bom produto, não apenas pensando no lucro que aquilo lá vai gerar, mas pensando em abençoar, em prover, em cuidar da criação de Deus. Isso é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Então, de novo, por que nós fazemos o que nós fazemos? É só para colocar comida na mesa? Isso é bom, mas isso não é primeiro. É só para vestir uma roupinha legal, abençoada, blessed ali, é só chamar o André Tamires para comprar? É só para isso? Não. Isso é bom, mas não é primeiro. O que nós vestimos, o que nós comemos, o perfume que nós usamos, tudo isso é bom. Tem gente que vende perfume aqui também, compra com os irmãos, chama a Michele lá, glória a Deus. Mas isso não é a motivação primeira do que nós fazemos. Nós trabalhamos para a glória de Deus. Nós estudamos a faculdade que for para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos precisa ser, em primeiro lugar, para o reino de Deus e a sua justiça. Uma outra história que eu já também mencionei aqui, mas quando um sapateiro ele chega para Lutero, ele fala: como que eu posso servir a Deus? Porque eu sou só um sapateiro. E ele diz: faça um bom sapato e venda a um preço justo. Você vai estar servindo a Deus. Porque uma das coisas, um dos princípios para servir a Deus é cuidar do que Deus criou. É como se alguém chegasse e cuidasse do seu filho. Você não vai ficar feliz? Se cuidar do seu filho, dar um presente para o seu filho, você vai se alegrar. Quando nós cuidamos da criação de Deus, nós alegramos a Deus.
Então, o propósito da nossa vida, irmãos, não pode ser o nosso próprio umbigo, porque o que nós mais vemos são pessoas, e muitas vezes, se são crentes realmente ou não, cabe a Deus, mas pessoas ou crentes que começam uma jornada de estudo, de trabalho, mas só pensando em si mesmos. E é claro que mais cedo ou mais tarde isso vai entrar em conflito com algumas agendas do reino de Deus. É claro que mais cedo ou mais tarde isso vai sufocar muitas vezes o propósito de Deus para essas pessoas, o serviço de Deus que elas poderiam estar executando. Som. Eu acho que vai morrer. Qualquer coisa eu já pego o outro aqui, peraí. Irmãos, porque não fazem o que fazem com o propósito primeiro de glorificar a Deus, de buscar o reino de Deus e ser justo. Esses dias eu estava até conversando com o Gui sobre isso. O Gui quer ser jogador, né, irmãos? Vocês sabem disso. E muitas vezes o jogo de futebol é muito intenso, o pessoal fala muito palavrão. E aí, no calor do momento, muitas coisas acontecem, dá um carrinho meio forte, quebra a pessoa. Mas se, por exemplo, um menino como o Gui tem o desejo de ser jogador, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele não vai falar palavrão, ele não vai dar entrada forte, carrinho nos outros. Ele vai ser justo ali, se aquela for a profissão dele. Ele vai buscar a glória de Deus em primeiro lugar. E nós temos bons testemunhos de jogadores que glorificam a Deus. Um deles, inclusive, foi lá na ICPI do Iguaçu. Nino, né, do Fluminense. Vai vir de novo? Glória a Deus. E eu não fui, não pude ir, mas pelo que eu fiquei sabendo, foi bem bíblico, né? Que a gente fala assim, é jogador de futebol, né? Vai pregar? Mas parece que foi muito legal lá. Então, irmãos, o que nós fazemos, o nosso propósito de vida deve ser glorificar a Deus, buscar o reino de Deus e sua justiça. E não pensar em nós mesmos em primeiro lugar. Porque essa não é a maneira de viver como súditos do reino de Deus. Então, apenas recapitulando, irmãos. Nosso coração não pode estar dividido. Ele precisa estar inteiro em Deus. Se o nosso coração estiver inteiro em Deus, nada rouba o nosso coração de nós. Nada rouba a nossa paz, a nossa alegria. Nada nos perturba. Porque o nosso coração está em alguém eterno, inabalável, que não muda, que é santo, que tem promessas maravilhosas para nós, que nos ama. Segundo, nossa visão não pode estar dividida, nós não podemos olhar para dois lugares ou olhar de forma parcial, nós precisamos enxergar a Deus na sua inteireza, para que haja luz no nosso corpo, para que nós entendamos de fato quem Deus é, como Ele é melhor do que todos os outros aspectos da criação. Precisa ver luz, e para ver luz, nossos olhos precisam ser saudáveis, sãos, completos e não parciais. Nossa devoção também, nós não podemos servir a dois senhores, nós precisamos estar inteiros no serviço a Deus. Está trabalhando, está servindo a Deus, está estudando, está servindo a Deus, está vindo na igreja, está servindo a Deus, está na rua, está servindo a Deus. E como nós falhamos, irmãos, e eu me incluo nisso, como que eu falho nisso? Porque muitas vezes nós achamos que uma coisa é o secular e outra coisa é o gospel. Uma coisa é lá fora, outra coisa é aqui dentro. Não, irmãos. Nós precisamos servir a Deus com inteireza, em tudo que nós fazemos, tudo que nós somos. E por último, nosso propósito de vida não deve ser as coisas que a gente conquista, trabalhando ou estudando, mas deve ser o reino de Deus e a sua justiça. Se nós estivermos divididos, fracionados,
parciais na nossa vida, nós vamos sofrer. Nós vamos nos lascar, falando português mais chulo. Porque Deus não nos chamou para isso, irmãos. Deus não nos chamou para caminhar divididos. Deus não nos chamou para ficar em cima do muro. Deus nos chamou para ser inteiros nele, para Ele, por Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós não estamos fora disso. Tudo que nós somos e nós temos não está fora disso. Portanto, o cerne de tudo isso que Jesus nos ensina, eu entendo que é integridade, e não parcialidade, e não divisão, mas integridade nele. Precisamos viver inteiramente nele para ele, irmãos. Porque caso contrário, os tesouros são roubados, as trevas invadem o nosso corpo, o serviço não funciona, porque nós estaremos servindo outras coisas, e nós andaremos sempre ansiosos, sempre preocupados. Mas não é isso que o Senhor tem para nós, irmãos. Amém? Queria pedir para vocês